Shalom, amados. Aleluia. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Shalom, shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Diga para ela assim: tudo esteja em perfeita ordem. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um prazer estar aqui na casa do Senhor para estar assim transmitindo a palavra do Eterno. Eu quero dizer a vocês, amados, que hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. O Senhor tem uma palavra específica para o teu coração. E eu gostaria que você não se distraísse com nada, mas simplesmente observasse a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, o versículo 30. Eu gostaria que todo mundo, por gentileza, encontrasse esse texto. Esse é o texto base da nossa ministração e tudo que iremos falar aqui vai estar de acordo com esse texto. E se possível, até você pudesse grifar esse texto na sua Bíblia, porque com certeza o Eterno falará poderosamente ao seu coração. Quantos creem? Dão glória a Deus aí bem forte. Aleluia, Jesus. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, o versículo 30. Eu gostaria que todos achassem. Quantos acharam? Dão glória a Deus aí, quero ver. Quem não achou ainda, diga: irmão, me espera. Todo mundo achou? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: procurei entre eles um homem. Diga comigo: um homem. Não, foi fraco, mais forte. Um homem. Aleluia. Que erguesse o muro e se pusesse na brecha. Diga comigo: se pusesse na brecha. Aleluia. Diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Aleluia. Feche os seus olhos com a sua Bíblia aberta. Pai, aqui nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. Ó Deus, aqui foi lida a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dirige-nos, meu Pai, nessa ministração, e tudo que iremos falar aqui, o Teu nome venha ser glorificado, o Teu nome venha ser exaltado, meu Pai, e já profetizamos, Senhor, que vidas serão transformadas, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, e quem crer, dá um amém bem forte, e aplaude ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amados, o tema da nossa ministração hoje é fechando as brechas na família. Diga comigo: fechando as brechas na família. Henrique, tem brecha na minha família? Tem. Muitas vezes a gente abre essas brechas de forma consciente ou às vezes até de forma inconsciente. Mas quando essa brecha está aberta, ela se torna um orifício, um local, por onde muitas vezes no mundo espiritual, o inimigo age nas nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Por que que Deus coloca um anjo ao redor da gente? Porque a nossa vida, querendo ou não, nós pecamos, nós erramos, nós cometemos falhas e isso abre brechas para que o inimigo muitas vezes venha atuar nas nossas vidas, tirar do propósito do Senhor. Então o que é que a gente precisa fazer? Fechar estas brechas. Tem uma ilustração muito interessante que eu queria trazer aqui para você antes de eu entrar propriamente nesse texto, que é do barquinho. Se você parar para pensar e você parar para analisar, deixa eu fazer essa pergunta aqui para você, não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse. Imagine que você está em um grande mar, um grande lago. E nesse barco que você está, tem você, tem sua família, sua esposa, seus filhos, vocês estão ali, naquele barquinho. E de repente, do nada, começa um vendaval muito forte.
E ali você se preocupa, meu Deus, e se meu barco afundar? Você sabia que só existe uma maneira, escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Só existe uma maneira do seu barco afundar. Escuta em nome de Jesus. Só existe uma maneira do seu barco, em meio a um grande mar ou um grande lago, ele afundar. Sabe qual é? Diga comigo, qual é, Henrique? É se entrar água dentro dele. Escuta, em nome de Jesus. O vendaval pode soprar, as ondas podem vir contra o seu barco, mas ele só vai afundar a partir do momento que você deixar a água entrar dentro dele. E normalmente a água ela entra através de quê? Das brechas. São as brechas, são os buracos que muitas vezes estão ali, que não foram reparados, que não foram tampados, que muitas vezes entram água. E você, como sumo sacerdote da sua casa, você tem a responsabilidade de tirar a água do seu barco e o melhor, de fechar a brecha. Quantos podem dar um glória a Deus neste lugar? Aleluia. E aqui, amados, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem muito interessante. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha. É interessante notar que o livro do profeta Ezequiel, o nome Ezequiel em si, significa Deus fortalece. Porque Deus usou e levantou a vida de Ezequiel exatamente em um momento em que a família de Israel, o povo de Israel, estava à beira de um exílio. E o que é mais interessante disso tudo é que, mesmo em meio àquela dificuldade, a invasão de estrangeiros, mas o Senhor, através da vida do profeta Ezequiel, disse: apesar dos problemas, apesar das dificuldades, entenda que sou eu, o Deus que criou os céus e a terra, que te fortalece, que te dá força, que te dá poder para que você possa crescer e prosperar na sua vida. Amados, muitas vezes a gente estamos em situações que a gente olha para aquela situação e a gente pensa que aquilo vai nos consumir, aquilo vai nos tirar do caminho. Entenda algo, em nome de Jesus, aquele que é crente em Cristo Jesus, todas as coisas, escuta em nome de Jesus, todas as coisas. Eu falei quantas coisas? Quantas coisas? Todas. Significa que não ficou nada de fora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E isso inclui as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então aquilo que acontece na sua vida, por favor, em nome de Jesus, não murmura. Apenas glorifica o Pai. Apenas agradece ao Senhor pela vida que você tem. Apenas agradeça a Ele, mas não murmura. Porque a murmuração, ela abre uma brecha para que o inimigo venha atuar na sua vida. Então está passando por uma dificuldade, aprenda a glorificar o Senhor na dificuldade. Aquele deserto que você está passando, ele não é eterno. O seu destino não é o deserto. O deserto faz parte do seu caminho, mas não é o seu destino. Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Quantos podem ouvir um glória a Deus bem forte? Aleluia. Mas algo aqui, amados, me chama muito a atenção nesse texto de Ezequiel. Todo mundo sabe que eu amo estudar a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia dentro da sua profundidade. E algo aqui me chamou a atenção porque quando Deus fala para o profeta e diz: olha, procurei um homem que erguesse o muro e se pusesse, ou seja, como sacerdote, se pusesse na brecha, para que eu não viesse a destruir a cidade. E algo aqui interessante, amados, é porque essa palavra brecha, no original hebraico,
é a palavra que significa violação, lacuna. Ela também pode ser traduzida como explosão, ou até parede quebrada. Então, o que me chamou a atenção é que essa palavra em hebraico é a palavra Pérez. Diga comigo, Pérez. Não, foi fraco, Pérez. E essa palavra Pérez significa violação, significa lacuna, explosão, parede quebrada. Olha que interessante isso. E o mais interessante é que essa palavrinha simples, ela aparece cerca de 19 vezes em todas as Escrituras. Só que como em tudo, a palavra do Senhor, ela é tremenda. Diga comigo, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia. Essa palavra Pérez, quando eu fui olhar direitinho, ela não é um substantivo comum. Como assim, Henrique? Quem aqui já estudou, praticamente lembra do ensino fundamental? Quando a professora estava lá ensinando as 10 classes gramaticais, ensinando sobre substantivos, e dizendo, o substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. E aí ela dizia, existem os seres comuns, que são, por exemplo, uma mesa, uma cadeira. São substantivos comuns, são coisas comuns. Mas existe aquele substantivo próprio, que é aquele que dá nome a seres, a coisas. Então, por exemplo, Henrique é um substantivo próprio, Sônia é um substantivo próprio, por aí vai. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa, é o nome de um ser. Tá? Essa palavra Pérez aqui não é um substantivo comum. Essa palavra Pérez é um substantivo próprio. Ou seja, não é simplesmente uma brecha, mas é um ser. E isso me chamou muita atenção. Por quê, Henrique? Porque se a gente pegar o princípio hermenêutico da primeira referência que a gente estuda em teologia, a gente vai encontrar essa primeira referência sobre Pérez lá no livro de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse Gênesis, capítulo 38, do versículo 27 até o versículo 30. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo 38. Do versículo 27 até o versículo 30. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e mantesse a sua Bíblia aberta aí onde está. Gênesis 38, do versículo 27 até o versículo 30. Quantos acharam? Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Amados, quem então foi Pérez? Se Pérez é um ser, vamos aqui raciocinar direitinho para a gente não entender. Pérez significa brecha, violação, lacuna. Mas não é um substantivo comum, não é simplesmente uma brecha. O substantivo aqui é um substantivo próprio, é o nome de um ser. Então, se é o nome de um ser, é alguém. Então, vamos descobrir quem foi esse Pérez. Então, vamos lá. Mantenha aí Gênesis 38, do versículo 27 até o versículo 30. Mantenha a sua Bíblia aberta e olha para cá em nome de Jesus. Quem foi Pérez? Todo mundo aqui conhece a história de Abraão, que teve Isaac. Isaac teve Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos, que formaram as 12 tribos de Israel. Diga comigo, as 12 tribos de Israel. Dentro dessas 12 tribos existia um, que era chamado tribo de Judá, ou simplesmente o nome dele era Judá. E esse Judá, ele casa com uma filha de um cananeu, chamado de Suá. Gente, preste atenção aqui nessa história dessa família. Porque através disso aqui, nós vamos extrair preciosidade, lições para aplicarmos na nossa vida. Preste atenção, porque a palavra de Deus, tudo que está lá, não está por acaso. Tem um porquê.
tem um propósito. Nada na palavra do Senhor é por acaso. Tem uma história por trás, tem um propósito. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E aqui, amados, Judá, ele casa com uma filha de um cananeu. Detalhe, o Senhor havia ordenado que o povo de Israel não casasse com mulheres de outras nações, de outros povos. E aqui a gente já vê uma primeira desobediência. A gente poderia chamar isso aqui de uma primeira brecha. Presta atenção que você vai entender porque que as coisas acontecem. Então Judá casou com uma filha de um cananeu, ela chamava de Sua. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E deu o nome dele de Até aí, tudo bem. Passou-se um tempo, ela engravidou novamente e deu à luz a um outro filho, e chamou esse outro filho de Onã. Diga comigo, Onã. Depois em casa, eu não vou ler aqui, eu estou procurando resumir por conta do nosso tempo. Mas em casa, você lê direitinho o capítulo 38 de Gênesis, que você vai se surpreender com essa história. E aí, quando ela estava em Quezibe, a Bíblia vai dizer que ela teve outro filho, e chamou ele de Selá. Até aí, a gente não vê nada assim de tão grave, a não ser o fato de que Judá havia casado com uma filha cananeia. Então Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, diga comigo, Tamar, para que era o seu primeiro filho, o filho mais velho, o primeiro que nasceu, pela tradição judaica, o primeiro filho quando nasce, ele normalmente é o primogênito. Por ser o primogênito, por lei, teria que casar primeiro. Então, ele vai e escolhe. Detalhe, ele não pediu que o Senhor simplesmente escolhesse, que o Senhor simplesmente desse uma direção. Ele foi lá e diz, olha, eu vou escolher uma mulher para o meu filho, e pronto, final. Ele escolheu uma mulher. E essa mulher era chamada de Tamar. Essa mulher casou com o seu filho. Só que aconteceu algo muito importante. O Senhor, Deus, ele reprovou a conduta perversa de para com a sua mulher. E aí o que é que aconteceu? O Senhor foi lá, feriu e matou o primogênito de Judá. E aí, nesse momento, Judá disse ao seu segundo filho, que era Onã, olha, case com Tamar, a mulher do seu irmão, e cumpra com as suas obrigações de cunhado, para ela, e dê uma descendência a seu irmão. E aqui, amados, acontece algo muito interessante. Onã ouviu a ordem do pai, só que Onã, ele pensou o seguinte, se eu ter relações com Tamar, o filho que nascer dela, não vai ser da minha própria linhagem, da minha própria descendência, porque eu casei com a mulher do meu irmão, eu quero casar com uma que eu escolher, e não a mulher do meu irmão, porque até então ele estava cumprindo uma obrigação de cunhado. E aí, esse Onã, ele teve uma atitude perversa. Toda vez que ele ia ter relações com Tamar, ele deixava que o sêmen caísse no chão, para que ela não engravidasse. Preste atenção. Tudo, grave isso em nome de Jesus. Tudo que acontece no mundo físico, preste atenção em nome de Jesus, já aconteceu no mundo espiritual. Escuta em nome de Jesus. Ô sacerdote, é você que eu estou falando, você que é o sacerdote do lar, da sua família. Tudo que acontece no plano físico, é porque já aconteceu no plano espiritual. É por isso que a Bíblia pede para a gente vigiar. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã ou a depois da manhã.
mas precisamos estar alertas, vigilantes. Esse Onã, amados, fez essa atitude e o Senhor reprovou severamente. É tanto que existe hoje um termo, eu acho que quem já trabalhou nessa área de sexologia, essa parte de relacionada ao sexo, já viu esse termo chamado onanismo. Essa palavra onanismo vem exatamente desse ser, desse filho de Judá chamado Onã. E o que é o onanismo? O onanismo é o interrompimento do coito antes da ejaculação. O onanismo é uma prática severa, terrível. E aqui, amado, há algo interessante. O Senhor não se agradou dessa atitude perversa de Onã. E como aconteceu com o primeiro filho, que era o Senhor também matou a Onã. Agora, Judá, ele tem apenas um filho, que é o mais novo, o caçula, que era chamado de Selá. Só que esse filho mais novo, ele ainda não tinha idade de se casar. Então, Onã, ou melhor, Judá, disse para sua nora Tamar, tá? Olha, volte, vá para a casa do seu pai, e quando terminar um tempo que o meu filho crescer e for homem adulto, você vem e casa com ele. E assim, ela vestiu as roupas de viúvas, voltou para sua casa dos seus pais, e o tempo passou. Só que, amados, lembre bem, eu gostaria que você prestasse atenção. O problema dessa família não foi simplesmente porque Onã fazia aquela atitude perversa. O problema dessa família veio porque o sacerdote abriu uma brecha lá atrás. E essa brecha, ela desencadeou outros pecados que estavam ligados àquele pecado original. Eu gostaria que você entendesse algo muito forte aqui. O Senhor te trouxe aqui para você fechar as brechas. Para você fechar as brechas que há na sua família. Eu não sei o que é que você tem passado, o que é que você tem vivido. Mas como a pastora Sônia falou anteriormente aqui, vivemos em um mundo onde os valores eles estão invertidos. Onde as coisas estão invertidas. Então a gente precisa vigiar. Olha assim para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão. Não, mais forte em nome de Jesus. Meu irmão, é hora de fechar as brechas. Aleluia. Não, mas diga mais forte assim, para ele acreditar. Meu irmão, é hora de fechar as brechas. Aleluia, Jesus. Aconteceu algo muito terrível durante esse tempo. Durante o tempo em que Judá mandou a sua nora Tamar para a casa dos seus pais. Passou-se um tempo muito grande. E chegou um belo dia, escuta em nome de Jesus, que a mulher de Judá chegou a falecer. A mulher de Judá, a mulher do cabeça, do sacerdote, chegou a falecer. Ele, Judá, triste, cumpriu os períodos de luto, tá? E aí, passado o período todo de luto, ele um dia foi tosquear, rebanhar as suas ovelhas em uma região chamada de Tima, com um seu amigo chamado Ira, o Adulamita. E o interessante é que nesse período, alguém chegou para Tamar, que era a nora de Judá, e disse para ela, o seu sogro está a caminho de Tina, para tosquear suas ovelhas.
ela, a Tamar, trocou as suas roupas de viúvas, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi se sentar exatamente aonde? No caminho onde Judá ia passar. Quando Judá viu aquela mulher coberta, claro, com um véu, ele pensou que fosse talvez uma mulher qualquer, uma prostituta, sei lá. Ele já sem mulher, ele disse o seguinte: venha cá, eu quero me deitar com você. E ela, Tamar, disse: o que você me dará para deitar-se comigo? Preste atenção. Ele, como sacerdote, era para ter pedido direção a Deus. Senhor, mostra-me uma esposa. Mostra-me alguém para que eu possa casar. Mas sabe que muitas vezes nós queremos agir pela nossa própria vontade. Não, sou eu que vou fazer. E principalmente nós, homens, nós achamos que temos toda a razão, que podemos agir da forma como a gente bem entender. E sabe por que nós erramos? Porque não consultamos a Deus. Diga para a pessoa que está falando: meu irmão, nós erramos porque não consultamos a Deus. Não era para ele ter ido lá e dizer: ei, vem cá, eu quero me deitar com você. Era para ele se santificar. Era para ele se resguardar e esperar o momento certo, consultar ao Senhor. E aí, quando ele chega e diz: olha, eu quero me deitar com você. Ela, ele disse: eu mandarei um cabritinho do meu rebanho para poder me deitar. Ou seja, é o pagamento, que naquela época não tinha dinheiro, era uma troca. Então, eu vou me deitar com você, em troca eu te dou o melhor cabrito do meu rebanho. E aí, a Tamar, ela disse: não, de jeito nenhum. Você, Judá, vai deixar alguma coisa de garantia. Escuta isso. Para que eu tenha certeza de que, quando a gente terminar a relação, você consiga me dar o seu cabritinho. E ele perguntou: e o que é que você quer como garantia? Ela, esperta, disse: eu quero o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na sua mão. Gente, entenda. O selo era algo que era específico do sacerdote. O sacerdote do lar. O cajado era exatamente a autoridade que ele tinha, que era passada de pai para filho. Ela disse: olha, ele não vai ter como mentir se depois ele acusar alguma coisa. Então, o cajado era único. O selo também, o anel, era único. Então, se ele inventasse outra história, não teria como mais desmentir, porque era único. Só uma pessoa usava. Não existia 2, 3 tipos de cajado. Era apenas um cajado. E todo mundo conhecia e sabia de quem era. E aí há algo interessante. Existia um problema aqui. Um problema muito sério. Pergunte qual? Quando ele teve relações com ela, ela acabou engravidando. É forte, gente. Ela acabou engravidando. E quando ela engravidou, amados, ela foi embora, tirou o véu, tornou-se a vestir como as roupas de viúvas que ela vestia anteriormente. Ele, Judá, quando chegou em casa, pegou o cabritinho, chamou o seu amigo e diz: olha, pegue o cabrito e leve de volta lá, entregue à mulher, e pegue o meu cajado, meu selo e meu anel de volta. Só que teve um detalhe. Quando o amigo dele, o adulamita, que eu falei lá no início, voltou para entregar, ou melhor, o cabritinho e pegar os pertences de Judá, quem disse que ele encontrou mais a prostituta? Ela não estava mais.
Aí o amigo dele foi, procurou na cidade, procurou os vizinhos. Você via uma mulher que ficava sentada ali na beira do caminho de Tami. E disse, não existia uma mulher assim aqui. Mas tinha o meu senhor, Judá, ele passou aqui, tinha uma mulher assim, não, aqui não teve nenhuma mulher. Aqui não tem nenhuma pessoa dessas características que você está dizendo. E aí o que é que aconteceu? Ele voltou para casa e disse, olha, eu não achei a mulher que o Senhor disse. Ele ficou preocupado, pensou que talvez ela tivesse fugido, carregado tudo. Mas não, deixa para lá. Fugiu, foi embora, acabou, ninguém mais sabe, ninguém mais viu. Deixa como está, né? Sabe como a gente diz, né? Não, aconteceu, agora deixa para lá, deixa as águas rolar. Deixa ver no que dá. E aí o que é que aconteceu? Passaram-se 3 meses, a Bíblia diz 3 meses, depois você lê em casa. 3 meses, gente. Disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. 3 meses depois. E ele, Judá, sem saber quem era, disse o seguinte, traga para fora e queime ela viva. Porque ela era para casar com o meu filho mais novo, mas ela não casou. Então traga ela para fora e queime ela viva. E quando Tamar estava sendo carregada para fora, ela disse, eu estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Olha que história, gente. E Judá disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter entregado ao meu filho Selá. E não voltou a ter mais relações com ela. Amados, aqui há algo interessante. O tempo passou. Chegou a hora de dar luz. Escuta, em nome de Jesus. E aqui eu quero que você abriu aí Gênesis 38, o versículo 27. Eu gostaria que você lesse e acompanhasse essa leitura comigo. E ele diz assim, e quando lhe chegou a época de dar a luz, preste atenção, havia o quê? Olha outro problema aí, havia o quê? Não era só um filho, havia 2 agora, mas outro problema, escuta em nome de Jesus. E aí, vamos lá, vamos terminar aqui. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. E então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma... Como é que está aí na sua Bíblia? Eu gostaria que você lesse isso em alto e bom som. Então você conseguiu uma... Não, foi fraco demais, pelo amor de Deus. Vocês estão no culto, sim ou não? Vamos lá. Então você conseguiu uma brecha. E aí, vamos lá. Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de quê? Pérez. Significa brecha. Escuta em nome de Jesus. Ele recebeu esse nome. Sabe por quê? Porque ele achou uma brecha. E por essa brecha, ele rompeu e nasceu. Aleluia, Jesus. E depois seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, foi-lhe dado o nome de Zerá. Amados, presta atenção. No momento do parto, durante o parto, Zerá, que era o irmão de Pérez, ele começou a emergir primeiro, como o texto aqui diz, como a gente leu. Mas ele, depois que ele foi para nascer, ele voltou atrás. E aí, o seu outro irmão, que era Pérez, ele fez o quê? Ele saiu primeiro. A medicina diz que nesse caso aqui,
houve uma ruptura perineal em Tamar. Pérez reteve a primazia sobre o seu irmão e sempre alistado antes dele. Irmão, mas o que é essa ruptura perimerial? Uma ruptura perimerial é uma laceração perimerial, ou chamar também de rotura do perímetro. É um rompimento que ocorre de forma não intencional no tecido que separa a vagina do ânus, sendo comuns em caso de parto vaginal devido ao esticamento do perímetro. As lesões, elas são geralmente superficiais, contudo, pode surgir casos de sangramento, dor ou disfunção a longo prazo. As pesquisas mostram que, em média, 53% a 79% das mulheres apresentam casos simples de ruptura perineal por conta do parto normal. Mas no caso de Judá, ou melhor, de Tamar, ela teve uma ruptura que dilacerou boa parte da vagina dela. Amados, imagine a dor dessa mãe. Imagine a dor. Você que é mulher, que aqui está, sabe que a dor de um parto é quase comparado que a dor de uma morte. Um parto normal. Agora, um parto onde acontece uma ruptura dessas, onde acontece um rompimento desse, imagine as dores que essa mulher sofreu. Você sabe por que ela sofreu isso? Porque tudo que você planta, você colhe. Isso em qualquer área da sua vida. Tudo que você plantar aqui, você vai colher lá na frente. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Porém, se você planta coisas ruins, você vai trazer também coisas ruins. E aqui ouça-me, em nome de Jesus. Trazendo isso para as nossas vidas hoje. Como nós abrimos as brechas da nossa casa? Como é que você acha? Lembre, eu contei aqui uma história de uma família, por onde começou a abertura das brechas, lá atrás, lá de Gênesis. Mas hoje, século 21, 2023, como é que nós abrimos brechas? Como é que a gente abre as brechas? Eu vou te dizer. Anota, não precisa abrir a sua Bíblia, anota em casa, você confere. Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Ele diz assim: começaram uma discussão, ou seja, em algumas versões diz, começaram uma conversa sem fundamento, que tem a intenção de ferir, de machucar alguém. Ele diz, é como abrir brecha em um dique. Escuta em nome de Jesus. Para quem não sabe o que é um dique, é como se fosse um pote. Eu acho que todo mundo aqui no Nordeste sabe o que é aqueles potes de barros. Eu mesmo tomei muita água nesses potes. E a gente sabe que a minha mãe mesmo, quando um potinho daquele rachava, ela corria às pressas para poder tapar a brecha, porque a água que ficava ali, logo, minutos depois, secava. Então, Provérbios, Salomão, na sua sabedoria, ele diz, começaram uma discussão, ou seja, começaram uma conversa que tem a intenção de machucar ou de ferir alguém. Deixa eu falar de outra forma. Se você vai falar algo para alguém que não é para edificar, é melhor você calar. Porque vai abrir brechas. Onde é que abre as brechas? Com a nossa boca, a nossa fala,
aquilo que dizemos de forma não pensada, porque achamos, queremos às vezes descontar, estamos às vezes estressados devido à correria do dia a dia, e a gente olha para aquela situação, olha para aquela pessoa e simplesmente descarrega sobre ela. São palavras que abrem brechas. Eu vi alguém um dia dizer que um tiro fere, dói e pode até matar, mas Salomão diz que na língua há o poder da vida e da morte, e quem bem usar, comerá do seu fruto. Uma bala, talvez perdida, possa pegar em uma região do seu corpo, e você depois um dia sobreviver. Mas às vezes uma palavra negativa, uma palavra de maldição, uma palavra que não é para edificar, ela pode atrasar toda a sua vida e abrir brechas como você nunca viu. E aqui eu quero trazer um alerta para você, pai, mãe que aqui está. Estamos em um culto em família. Como é que tem sido a sua comunicação? Como é que tem sido o seu diálogo? Como é que tem sido a conversa para com a sua esposa? Esposa, como é que tem sido a sua conversa para com seu marido? Marido, como é que tem sido a sua conversa para com seus filhos que tem na sua casa? Será se você é aquela pessoa que chega e diz, olha, esse menino, está repreendido em nome de Jesus, é danado, é terrível, vai ser o que não presta, só dá trabalho, esse menino é um problema. Eu quero te dizer algo. Se talvez isso aconteceu lá atrás, talvez você esteja aqui e diga, Henrique, tudo que você está falando aí, eu não faço em casa, mas eu vivi lá atrás. Eu vivi com meus pais. Eu vivenciei com a minha família isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você está no lugar certo. Mas eu quero te dizer algo. Aquilo que disseram sobre a sua vida, as palavras negativas que foram lançadas sobre você, o Senhor manda te dizer nesta noite, que toda palavra maldita, que toda palavra lançada contra você, não prosperará em nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada, como abertura de brechas, para que a sua família hoje fosse uma família disfuncional, já está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Henrique, o que é que podemos fazer para não abrir mais as brechas? 1 Coríntios 16, 13 diz o seguinte: estejam sempre vigilantes. Ei, sacerdote, ei, dona de casa, dona do lar, esteja sempre vigilante. Mantenha-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Você sabe por que o apóstolo Paulo faz questão de exortar os coríntios? Dizendo, olha, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sabe por quê? Para não abrir brechas. Estejam vigilantes. Vigiar, irmão, não é você ficar acordado o dia todo, não, a noite toda, não, é isso não. Vigiar é você ver como é que está indo a sua família e principalmente a sua vida. Como é que está sendo as suas ações. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, a partir de hoje, toda brecha que foi aberta sobre a sua vida, ela vai ser fechada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A minha família e a minha casa, ela precisa estar debaixo da graça do Senhor. Talvez você tenha vivido uma família, experimentado família disfuncional. E às vezes você está até hoje aqui,
Mas você diz: Henrique, existem feridas dentro de mim, existem cicatrizes dentro de mim que ainda não foram curadas, não foram trabalhadas. O que é que eu faço? Qual é a solução? Eu vou ler esse texto. Se possível, anota. Amós, capítulo 9, versículo 11. É dito o seguinte: preste atenção em nome de Jesus. A solução para fechar as brechas na sua casa, na sua família, está aqui. E naquele dia, preste atenção, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Aleluia, glória a Deus. Não, você não ouviu. Naquele dia, escuta, naquele dia, o profeta está dizendo aqui, tornarei a levantar o tabernáculo caído da casa de Davi, e farei o quê? Repararei, diz o Senhor, as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. De quem ele está falando aqui, igreja? De Jesus. Diga comigo: Jesus. Ele é a solução para reparar a brecha das nossas vidas. Amado, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu digo algo para você. Só Jesus, somente Ele pode fechar, pode curar, pode trazer libertação. Sabe aquele peso que você carrega? Sabe aquela angústia que você tem sempre dentro de você? Talvez por uma falta de perdão do seu pai, da sua mãe. Brechas foram abertas, mas o Senhor manda te dizer: filho, ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe venha te abandonar, venha te desprezar, venha abrir brechas sobre a sua vida, eu jamais te abandonarei. Aleluia, eu jamais te abandonarei. Diga assim para a pessoa que está lá: meu irmão, Jesus é a solução para reparar todas as brechas que foram abertas na minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E nesse mesmo espírito de adoração, eu gostaria que neste lugar você pudesse colocar a mão sobre o seu peito, fechasse os seus olhos. Lembre que a gente está em um momento de cura, de transformação. Aleluia. E eu gostaria que você neste momento lembrasse tudo aquilo que aconteceu na sua infância, na sua vida. Talvez algo que te machucou, talvez algo que te feriu por dentro. E você muitas vezes se sente preso. E isso prende mesmo, porque se essa brecha não for reparada, não for tapada, assim como a canoa, assim como o barco, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de água. Chega um momento que ele afunda. Então, se você está aqui nesta noite, eu gostaria que você pudesse pedir: Espírito Santo de Deus, aleluia, traz, meu Pai, a memória, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, queremos assim profetizar, meu Pai, sobre esta igreja, a cura, a restauração de famílias, a restauração, meu Pai, de lares, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, palavras que foram lançadas, palavras contrárias, Senhor, em nome de Jesus, já lançamos por terra, Senhor. E queremos, meu Deus, sermos livres, totalmente livres para te adorar, para te bendizer. Oh Deus, e a partir de agora, Senhor, que possamos estar em um novo caminho, e uma nova vida, e uma nova direção, que é te adorar, que é te exaltar, que é bendizer o teu nome, Senhor.
Se você, meu amado, que está aqui, que às vezes machucou alguém, foi o seu pai, a sua mãe, peça perdão ao Senhor por isso. Peça perdão a Ele. Talvez uma palavra que você lançou, talvez algo que você fez que desagradou a Ele, você sabe. Peça perdão, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Olha, a Bíblia vai dizer, amados, que o povo de Israel, escuta isso em nome de Jesus, quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, em direção à promessa que o Senhor havia feito a eles, um trajeto que era para durar cerca de, talvez, alguns dias, durou 40 dias, e talvez, eu não sei como é que está a sua vida, mas a Bíblia diz que essa trajetória, ela poderia ser feita em menos tempo, se eles não tivessem murmurado. A Bíblia diz que a murmuração, ou seja, o reclamar, o dizer que nada está bom, o dizer que nada presta, abre brecha, escuta em nome de Jesus, abre brecha para o devorador, para o migrador. Então, em nome de Jesus, se posicione nesta noite. Toma uma nova postura nesta noite. Toma uma nova postura e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero uma mudança total na minha vida. Aleluia, Deus. E se alguém aqui entre nós que ainda não fez uma decisão para com o Senhor, não disse: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, seja o meu Senhor, me guie em todos os momentos, e me ajuda, Senhor, a tapar todas as brechas, e viver uma vida na tua plenitude, na tua graça. Se você está aqui, meu amado, e diz: Senhor, eu quero tomar realmente uma decisão, andar por um novo caminho, uma nova vida, uma vida diferente. Eu quero te convidar, você aqui à frente, você que quer tomar uma decisão de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, Israel passou aquele tempo todo no deserto, porque murmuraram, reclamaram e não tomaram uma decisão correta. Você está aqui hoje e o Senhor está te dizendo: filho, filha, eu estou de braços abertos para te adorar, para se renda na presença dEle. Aleluia. Alguém nessa noite que diz: Senhor, eu quero tomar uma decisão, eu quero te aceitar, eu quero orar por você. Alguém nesse lugar? Aleluia. Se não, quero crer que todo mundo é crente em Cristo Jesus. Aleluia. 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 Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, enche este lugar, meu Pai, enche este lugar com a tua glória, com a tua Shekinah, Senhor. E em nome de Jesus, flui, meu Pai, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, feridas, meu Pai, que ainda não foram cicatrizadas, desce com o teu bálsamo de cura, desce com o teu bálsamo de alívio, traz refrigério, traz cura, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus. Sara o teu povo, meu Pai. Sara, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara toda enfermidade ao seu nome. E em nome de Jesus, todo cansaço, toda opressão, em nome de Jesus, que caia por terra, e que venha o refrigério, que venha a unção de alegria, o gozo, o contentamento,
O Espírito que diz: Abba, Pai, Senhor, ó Paizinho querido, eu estou para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, ó Deus. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor neste lugar, igreja. Aleluia! 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 Glória seja dada o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Coloca a mão assim para a gente finalizar. Coloca a mão aqui no seu peito. E repete comigo assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Obrigado por esta palavra. Sela, meu Pai, no meu coração, que o inimigo não venha roubar, meu Pai, mas que a cada dia eu venha entender que o Senhor é a solução para a minha vida, que o Senhor é quem me guarda, é quem me protege, é quem me livra de todo mal. Aleluia. Levanta as suas mãos assim em nome de Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, ó Deus. Obrigado, ó Senhor, por tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem feito. E em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra possa ter ficado plantada no coração de cada um. E que em nome de Jesus possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. E que possamos vir testemunhos daquilo que o Senhor fez. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém, amém, glória a Deus, aleluia.